data, mas existem aí especulações de que em setembro a gente volte, e quando a gente voltar, eu já espero que a gente volte no novo normal, né? Naquele esquema de revezamento, que é o esquema de metade em casa, metade em sala e depois troca. Mas enfim, e por conta disso, eu e o Adriano estamos avançando o que nós pudermos dentro do conteúdo, ok? Eu ainda estou um pouco letárgico, eu ainda estou um pouco devagarzinho. Nessa altura do campeonato, para vocês que acham que eu falo muito e falo rápido, eu já teria que estar com o Adriano trabalhando História do Brasil. E eu não estou fazendo isso porque, primeiro, a apostila ela tem algumas deficiências, ela é muito boa, mas ela tem uma coisa ou outra para ser completada. E, por outro lado, eu estou encaixando conteúdos que a apostila não traz. Eu vou explicar primeiro por quê. Galera, a apostila, se vocês repararam bem, ela trabalhou no capítulo 17, Grandes Navegações. Ponto. Lembra? Eu trabalhei com vocês. Joia? Só que nesse mesmo capítulo 17, a apostila já coloca a colonização espanhola. Reparem, de novo, ela trabalha grandes navegações e nesse mesmo capítulo a apostila já coloca colonização da América Espanhola. Aí reparem que a coisa fica meio nebulosa, ela fica meio contra o tempo. Por quê? Porque depois das grandes navegações, o correto, que é o que eu vou fazer, é trabalhar América pré-colombiana ou civilizações pré-colombianas e depois entrar na colonização da América. Entendam por quê? Não tem sentido você começar trabalhando a colonização da América sem entender primeiro quem foram, aspas, os primeiros habitantes do continente, tá? Então eu estou colocando esse conteúdo aqui, que é o conteúdo do capítulo 18, Civilizações Pré-Colombianas, antes de retomar o capítulo 17 para trabalhar a colonização da América Espanhola. Entenderam? Então entenderam o que eu vou fazer? Eu vou puxar o capítulo 18, vou usar o capítulo 18 para explicar a América pré-colombiana, ou civilizações pré-colombianas, e depois é que eu vou trazer a colonização. Tá certo? Aí tem um segundo detalhe para quem está acompanhando a apostila. Galera, a apostila, quando trata da colonização da América, trata só da espanhola. E aí fica uma outra coisa sem sentido. Como é que eu vou mostrar para vocês como foi a colonização da América? E o Adriano já está falando de uma das, que é a portuguesa, somente trabalhando a espanhola. Não tem sentido, molecada. Por quê? Porque a gente sabe, por A mais B mais C mais W mais ômega, que colonização da América foi feita por uma renca de países, tá? Você tem lá a Holanda, como citei, a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, quando eu for começar de novo o capítulo 17, que na verdade é o final dele, tratando das colonizações, eu vou tratar das principais, tá bom? Eu não vou ficar só na colonização espanhola, tal qual a apostila colocou. Eu vou trabalhar a espanhola, a inglesa, a francesa e a holandesa, tá? Aí eu explico por que eu estou fazendo tudo isso. Não é uma questão só de coerência histórica, mas é uma questão de ajuste para que vocês entendam como é que as coisas se processam quando a gente fala de história da América e Brasil. O Brasil está dentro da história da América, tá? E, ao mesmo tempo, para vocês que vão prestar PASSE, PAS e vestibulares, assim como o Enem, é importante que vocês tenham esses conteúdos que, a priori, a apostila não está trazendo de forma correta. Não é que ela não traga, tá? Ela distribui de uma outra maneira, só que eu estou colocando dentro dessa coerência histórica, para que vocês saibam pensar a história do Brasil, América, junto com a história geral. Tudo bem? Então, resumo da obra. Eu vou voltar lá no capítulo 17, depois de trabalhar esse capítulo 18, que é o que a gente começa daqui a pouquinho, América pré-colombiana. Boa, boa? Segundo recado, tchutchucos, atenção. Eu tô ligado que muita gente não está fazendo lá aquelas tarefas online. Ou faz, mas faz copiando, ou faz mais ou menos. Repare o seguinte, as questões que eu coloco ali, elas são questões que têm a ver com o conteúdo, é óbvio, né? Não tem por que o maluco do professor colocar um conteúdo que não tenha coerência, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de prática, tá? Até porque eu sei que muita gente nem toca nesse material. Ele é conhecido aqui como intocável. Hein? Então, tendo em vista que eu sei que tem um pessoal que não usa, eu coloco as questões lá, e são questões que tenham relevância em estilo tanto de conhecimento como também de revisão. Tá? Então façam, percam lá 5 minutinhos, nem isso, porque são 3 questões, vocês vão levar uma média de 1 minutinho, 1 minuto e meio por questão, 4 minutos, tá bom?
Então façam sim. Galera, e o último recado é o seguinte, nós temos um simulado de humanas agora na sexta-feira, confere? Confere, né? E o meu conteúdo, que eu já coloquei lá no grupo, eu vou falar aqui para vocês, porque muita gente não acessa o grupo. É capítulo 17, tá? Mas capítulo 17, o quê, prof? Capítulo 17, mercantilismo, e capítulo 17, grandes navegações. Tá legal? Então, tudo que eu já passei para vocês é coisa baba. Eu sempre mando as folhinhas para vocês, fica mais prático ainda. E se puderem, peguem o Intocável, né? Toquem o Intocável. Vale a pena. É bastante mastigado, é bastante coerente, sempre. Boa? Vamos lá? Pessoal, então, isso, Henricão. Para a aula de agora, eu vou começar, como eu disse, trabalhar o século, ainda, né? Esse século de descoberta da América, mas vou falar, retrocedendo um pouco, de América pré-colombiana, tá? E eu já indico para vocês, espero que vocês assistam quando puderem, 3 filmes. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês curtirem muito a América pré-colombiana ou civilizações pré-colombianas é Apocalipto. Apocalipto, ele é um filme do Mel Gibson, tá? Para quem não lembra o que é o Mel Gibson ele é um ator, diretor, e o filme mais famoso dele, eu acho que muitos já assistiram, é Coração Valente. E ele foi o diretor desse filme Apocalipto. Esse filme ele narra um pouco o que foi um costume dentro da civilização maia, que é o costume do sacrifício humano. É o sacrifício de você abrir o peito do inimigo vencido, né, do prisioneiro, retirar o coração e jogar numa espécie de uma fogueira para homenagear um deus que eles tinham. Então, primeira indicação, Apocalipto. É um filmaço, molecada. E é legal porque ele é falado em Maiapã. Maiapã é a língua maia. Ela é praticamente extinta. Algumas poucas comunidades da América Central ainda falam esse dialeto, essa língua. Beleza? Segundo filme, pessoal, que na verdade é um desenho, Em Busca de Eldorado. Eu tenho certeza que muita gente aqui já assistiu. É legal esse filme, desenho, não sei como é que a gente pode chamar, longa-metragem, tá? Porque dentro... Filme animado. Um filme animado. Podia virar live action, né, Ita? Porque é uma produção Disney, mas é uma produção Disney que trabalha um pouco do que foi a civilização azteca, tá? Inclusive tem um jogo lá que é o chamado Toque-Tapoque. O Toque-Tapoque é aquele joguinho que você tinha que bater com as ancas, bunda, coxa e antebraço numa bola, e a bola tinha que atravessar o arco. Só que no desenho, é lógico, bem Disney, eles colocam um tatuzinho. Eu tenho certeza que vocês já viram. O toque-tapoque, ele existiu, tá? Ele, segundo alguns historiadores, é a base do basquete. É esse lance de você jogar a bola dentro de um arco. Então, segunda dica para vocês, fica aí, muito interessante, Em Busca de Eldorado. Galera, e a terceira dica para vocês é um filme bem antigo, não é tão antigo, mas para vocês é da década de 90, tá? E ele chama-se Rapa Nui. Olha que legal o nome, com R, Rapa Nui. E o que é Rapa Nui, pessoal? Rapa Nui é o nome da civilização que morou na Ilha de Páscoa. Muita gente pergunta, eu até digo que a Ilha de Páscoa não tem aquele trocadilho do carilho que é a ilha do Coelhinho da Páscoa. A Ilha de Páscoa é uma ilha que fica no Pacífico, ali na costa peruana, chilena, e ela tem aquelas esculturas com cabeção que são chamadas de moai. Já viram? É muito comum vocês virem aí, porque até hoje é um mistério. É um cabeção com orelhão e tal. Então, essa civilização Rapa Nui é a civilização que morou na Ilha de Páscoa. E é um filme legal porque mostra um pouco do que se sabe da civilização dentro de um roteiro bastante hollywoodiano. E o legal é que a gente pode completar. Um filme que completa para explicar a chegada do homem nessa Ilha de Páscoa, Caiam de Costas, é uma animação também, é Moana, que eu acho assim um dos filmes mais legais /desenho que eu já assisti nos últimos tempos. Moana, pessoal, que fala um pouco das tribos Maori ou das tribos da Polinésia, narra a aventura de uma civilização navegadora. E grande parte do que a gente sabe sobre a chegada do homem à América, e com toda certeza a chegada do homem à Ilha de Páscoa, tem a ver com Moana, tá? Então é muito interessante vocês completarem com esse desenho, /animação, /filme, porque ele é bastante interessante para falar das navegações que aconteciam nessa região do Pacífico. Tá legal? Então, são indicações para vocês entenderem, talvez, uma coisa muito interessante dentro da história da América, que é justamente o estudo das civilizações
antes da chegada dos europeus. E olha só que puta controvérsia, eu tenho certeza que vocês já pararam para pensar. Se eu falar para vocês que essas civilizações são pré-colombianas, vou até grifar aqui, eu peço para vocês pensarem no termo pré-colombiana. Para vocês, é um termo pejorativo? Pré-colombiano, para vocês, é pejorativo? É pejorativo, Cara, concordam comigo? O que você acha, Ita? eu esqueci a definição da palavra pejorativo. Eu não sei. Pejorativo é aquilo que é negativo, é aquilo que denigre. O que você acha? Denigre? Assim, de uma certa forma. Por Sim, causa né? que fala como se só fosse importante por causa de Colombo. Exato, ou seja, é um termo muito eurocêntrico, né? Eu até discuti com vocês que uma das consequências das grandes navegações é o mundo ser observado pelo ponto de vista do europeu, da cultura europeia. Então é muito louco quando você fala que as civilizações que existiam aqui antes da chegada dos europeus são pré-colombianas, porque pré-colombiana dá esse ar de superioridade do europeu. Ou seja, o europeu é perfeito, é o colonizador, é o tecnologicamente e culturalmente avançado, e todos os que estavam aqui antes da chegada deles, não. Agora, eu vou piorar. Se civilizações pré-colombianas é muito pejorativo, ou bastante pejorativo, índio, vocês dão de concordar comigo que é muito pior, né? Índio, comentou galera. Isso aí. Nossa, índio, primeiro, é elemento químico, né? Vamos pegar por aí. Olha na tabela periódica, vocês acham lá um índio, né? E segundo, gente, índio é uma coisa muito genérica de falar que todo mundo que mora aqui se parece com um indiano. E ainda entra numa coisa meio besta de que o Colombo, como eu disse, achava que havia chegado até as Índias. Então, índio é um termo pior ainda. Então, é legal que a gente use, na verdade, algumas determinações, como, por exemplo, chamar o Tupi-Guarani de Tupi-Guarani, o Tapuia de Tapuia, o Terena de Terena, o Azteca de Azteca. Então, essas civilizações, elas são muito mais interessantes sendo chamadas pelo próprio nome, entenderam? Mas, enfim, o que eu vou tratar com vocês é justamente dessas civilizações, as civilizações que, com toda certeza, foram as primeiras da América. Diga aí, tá? Antes de eu começar de vez, civilizações pré-colombianas, diga. O Renan, ele perguntou se o senhor já viu uma série chamada Isabel. Não, essa não. Onde passa? Eu não sei, ele só falou que é uma série sobre ela e o marido dela no trono de Castela. Mas olha lá, os reis católicos. Puxa, eu vou procurar. Tomara que não seja da Netflix, né, meu? Porque Netflix eu não tenho. Mas legal, vou conversar com ele depois. Galera, então, o tema de hoje, começando, primeira aula, civilizações pré-colombianas, é o que eu venho comentando até agora, que são as civilizações que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. Então, quem que nós temos aqui antes da chegada dos europeus? Coisa pouca, cerca de 4.500 tribos diferentes, tá? E quando eu falo tribos, eu falo civilizações. Eu falo, por exemplo, o Esquimó, que morava onde hoje é o território do Canadá. Eu falo de um Sioux e de um Apache, que habitam hoje o que é o território dos Estados Unidos. Eu falo do Azteca, que mora onde hoje, ou morava, né? É o México. Eu falo do Tupi-Guarani, que habitava terras brasileiras. Então, o interessante é que vocês agora vão entrar em contato com civilizações que, sim, estavam aqui no momento da chegada dos europeus, tinham culturas muito próprias, tinham estágios, aspas, de desenvolvimento diferenciados e tiveram uma origem. E aí é que está o detalhe. Galera, a origem desses povos que aqui estavam antes da chegada dos europeus não é autóctone, ou seja, não é geração espontânea, eles não nasceram aqui na América. Eles, na verdade, vieram por migração, e vocês estudaram isso lá com Adriano na pré-história, e justamente num período chamado Paleolítico Superior. O que é o Paleolítico Superior? Paleolítico Superior é a última fase do período do Paleolítico. É o momento em que acontecem as acelerações das glaciações. E detalhe, é nessa época de tanta glaciação que o homem, ainda muito ligado à terra, coleta e caça, é obrigado a ficar se deslocando. E quanto mais ele se deslocava, mais ele fazia o quê? Ele ia se distanciando da sua posição original. Aí vai a nota de rodapé. O Adriano passou para vocês que, quando a gente fala de origem essencial do homem, muito provavelmente a gente está fazendo uma referência à África.
Então, as migrações, elas foram acontecendo ali nessa fase do Paleolítico e se intensificaram no final desse mesmo período e fizeram com que o homem fosse cada vez mais distante, que o homem fosse para a Europa, fosse, por exemplo, para a Ásia, e da Ásia, tchutchucos, vieram aqui para a América. Olha só que coisa doida. Pessoal, existem 3 teorias que mostram como possivelmente o homem chegou até o nosso continente. A primeira teoria, que é a teoria que vocês mais conhecem, é chamada teoria asiática. Como é que ela funciona? Vou mostrar para vocês aqui no mapa. De acordo com a teoria asiática, o ser humano, nessa época final do Paleolítico, já estava habitando o continente asiático, tá? Por isso o nome asiático. Só que, nesse momento, ele foi se aproveitando da era glacial, que ainda estava acontecendo, como eu mencionei, e atravessou o Estreito de Bering. E o que é o Estreito de Bering? É o estreito que faz a ligação da ponta da Rússia com o Alasca. E é muito legal, porque esse estreito é bastante grande, tá? Bastante largo. Ele tem cerca de 2.000 quilômetros. Mas a pergunta, como é que o homem foi atravessando? Ou ele foi atravessando como ponte natural do gelo que existia nessa região, ou através de pequenas embarcações. Só que o detalhe, tchutchucos, não é uma travessia do tipo, opa, hoje para a semana que vem. É uma travessia que aconteceu ao longo de milhares de anos. Entenderam? Então, nessa primeira teoria, que é a famosa teoria asiática, tem-se a ideia de que o homem, no período do Paleolítico, simplesmente atravessou esse estreito chamado Estreito de Bering. E que é um detalhe interessante, é uma teoria que tem muita palpabilidade, ela tem muita coerência. Primeiro, quando vocês analisam as feições dos nativos brasileiros ou dos nativos da América. Todos eles têm que tipo de olho? Puxadinho, não é? Todos eles têm uma coloração de pele de qual forma? Mais amarronzadinha, né? Digamos assim, tostadinho. Molecada, e é o mesmo tipo de padrão das pessoas que moravam nessa região da Ásia, ali próximo do Estreito de Bering, tá? Então, essa teoria é a primeira mais aceita, é a teoria da travessia. E o detalhe interessante, ela foi ratificada, ela foi comprovada e respaldada pela quantidade de fósseis que foram encontradas na região norte da América. Os mais antigos fósseis foram encontrados ali, por exemplo, no Canadá, ali, por exemplo, no México, num sítio chamado El Cedro, tá? Então, essa é uma teoria que fala simplesmente dessa rota, que é a rota de travessia, tá certo? Agora, tchutchucos, uma coisa importante que eu tenho certeza que vocês sabem é que ela não é a única teoria para a chegada do homem à América. Existem 2 outras que são muito parecidas. Dá uma lida aqui comigo. Uma chamada teoria malaio-polinésia, que é uma teoria que se associa bastante ao desenho /filme Moana, e a outra que é chamada australiana, que basicamente fala da mesma pegada da malaio-polinésia, mas era uma navegação feita de forma direta. Vou mostrar no mapa para vocês entenderem. Galera, as 2 teorias que eu acabei de demonstrar, a malaio-polinésia e a australiana, elas estão sendo demonstradas aqui na seta amarela. Portanto, eu vou colocar uma outra cor, né? Olha só. A malaio-polinésia, ela diz assim, o homem, quando começou o processo de migração dentro do Paleolítico, num determinado momento, quando chegou aqui na Eurásia, se dividiu. Um grupo foi para o norte, para o que hoje é a China, por exemplo, e um outro grupo acabou descendo para o que hoje é o território da Coreia, do Vietnã. Só que eles não pararam. Eles foram navegando, tchutchucos, de ilha a ilha, ou seja, eles foram navegando em cada territóriozinho composto por ilhas aqui, nessa região da Polinésia, e não pararam. Não pararam, e num curso de milhares de anos, eles foram chegando aqui na América. Eles chegaram basicamente no que hoje é o território do Chile, tá? E olha só que teoria interessante. Ela tem respaldo, porque muito se sabe de navegações nessa região, ali no comecinho do período neolítico. E, por outro lado, até por conta dos sítios arqueológicos aqui da América do Sul, como, por exemplo, o sítio da Pedra Furada, que fica no Piauí, no Brasil, que demonstram que as características dos polinésios eram muito parecidas com as dos sul-americanos. O tamanho, ou seja, a altura, a tonalidade de pele, que é um pouquinho mais clara em relação aos habitantes da América do Norte,
dessa América do Norte pré-colombiana, tá? A cerâmica, o encontro de cerâmica era muito parecido com a forma como eles faziam cerâmica ali na região da Polinésia, entenderam? Então, Professor, essa segunda teoria é uma teoria que diz assim: o homem ele foi navegando de ilha em ilhas milhares de anos e depois de tanto navegar chegaram na costa do Chile. Ponto. Diga aí, tá? então a gente pode tentar forçar para dizer que as duas estão corretas, só que depende da região? E tá, você não tem que forçar, você tem que ratificar. Tem historiadores, paleontólogos e arqueólogos, eu me incluo nisso, que acreditam nas teorias acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então rolava lá aquela travessia do Estreito de Bering, na mesma época estava rolando essa travessia das ilhas da Polinésia, entendeu? Então não é errado. Por quê? Porque quando você olha até para as evoluções culturais e para os tipos que nós encontramos nas Américas, você identifica que não são iguais, né? Existem padrões, como eu disse lá no começo da aula, de desenvolvimento diferenciados, existem culturas, existem arquétipos, né? A imagem, o comparativo que você faz da aparência dos nativos é bem diferente, é muito distante da realidade de cada qual. Beleza? Beleza. Então, vamos olhar a última. Galera, a última teoria, que é a teoria australiana, ela é muito parecida com a Polinésia, ou Malaio-Polinésia, tá? Então, da mesma forma como eu contei que na pré-história o homem paleolítico havia chegado na Eurásia e depois se dividido, nessa divisão, eles desceram até o território do que hoje é a Coreia, e de lá foram navegando de ilha em ilhas, é muito parecida. Só que eles não foram navegando de ilha em ilha no sentido americano. Eles foram navegando primeiro para o sul. Chegaram na Austrália, fizeram a ocupação do continente, e depois de todo o continente estar ocupado por esses povos que vieram navegando, aí sim eles foram navegando em direção à América. Só que há uma controvérsia. Ninguém sabe se eles navegaram no sentido do Chile, ou seja, chegando no mesmo local onde chegaram aqueles migrantes da Polinésia, ou se eles chegaram aqui no sul, na Terra do Fogo, no território que hoje representa basicamente a Argentina. Então, essa controvérsia faz com que muitos entendam que a teoria australiana é, na verdade, uma evolução, uma versão 2.0 da teoria malaio-polinésia. Tudo bem? Mas sabe qual que é o detalhe? O detalhe é que vocês entendam que essa segunda teoria, e a terceira também, elas falam de navegação. Elas falam da possibilidade do homem ter chegado aqui no continente americano simplesmente navegando esse vasto território que é o território pacífico. Tudo bem? Galera, é aqui que eu chego num detalhe interessante. As três teorias que eu mostrei para vocês, e o Ita acabou perguntando, a gente amarrou, podem ter acontecido ao mesmo tempo. Mas o detalhe é que todas elas aconteceram no espaço de tempo entre o Paleolítico e o Neolítico. Então, quando começou o Neolítico, quando se estuda a pré-história lá no Oriente Médio ou na África, a gente já tem o Neolítico aqui também. A gente já tem, sim, a descoberta da agricultura, a gente já tem, sim, a descoberta da domesticação de animais. E é um detalhe interessante, porque agora vocês estão fazendo a integração da história da América, nesse momento da chegada do homem, à história geral, aquele momento da pré-história. E aí vamos fazer os cus das bundas caírem. Galera, tudo isso que eu expliquei aconteceu ao longo do período pré-histórico e muito provavelmente há 70 mil anos atrás. Outros falam 40 mil, mas fato é, quando os europeus chegaram aqui, esse território já era ocupado há muito tempo, há pelo menos, com a chegada dos europeus, 20 mil anos, tá bom? Agora vem um detalhe. Tchutchucos, como eu disse para vocês, o desenvolvimento do homem pré-colombiano, ou do nativo, ou dos indígenas, como queiram, ele é muito diferenciado, né? E grande parte dessa diferenciação tem a ver com o local onde eles estiveram. Ou seja, se o local tem bastante rio e bastante água, eles souberam desenvolver mais uma agricultura e procuraram se sedentarizar. Se o local era mais inóspito e era mais agressivo, o homem ele continuava sendo nômade. E o resultado, tchutchucos, é que ao longo da existência dessa consolidação do homem aqui na América, os povos eles foram sendo classificados de forma diferente. Olha só que loucura. Nós temos um primeiro tipo de povo aqui da América pré-colombiana
que a gente pode classificar como sedentários, ou seja, eles praticavam a agricultura, eles tinham urbanização, e para cair de costas, eles tinham uma grande população que podia chegar até 200 mil. Então, esse tipo de classificação, a classificação dos sedentários, é a classificação que a gente inclui os astecas, os incas e os maias, entenderam? E justamente nos locais que eles habitaram, é o local onde você tem uma presença de uma natureza que, aspas, é mais amigável, tá? É uma natureza que tinha a possibilidade de ajudar o homem no processo evolutivo. Mas não se enganem, esse papo de amigável, tchutchucos, também tem a ver com a capacidade do homem de se adaptar. Tá legal? Agora, tem um segundo tipo de classificação, que é a classificação que eu vou pedir para vocês colocarem uma estrela. Eles são chamados semi-sedentários ou seminômades, tanto faz. Vocês estão destacando porque a maior parte das civilizações pré-colombianas desse momento eram semi-sedentários. Então, por exemplo, como eu já citei, o pessoal lá do Canadá, ou seja, o esquimó, ele é um semi-sedentário. Ele não fica preso num território o tempo todo, ele tem o costume de se deslocar. Os índios norte-americanos, ou seja, os índios dos Estados Unidos, também eram semi-sedentários. Tanto é que eles viviam em barracas, né? Para quem quer assistir um pouco mais sobre isso, veja bastante Bang Bang. E os índios brasileiros, eles também entravam nessa categoria, até porque eles tinham o costume de, em 25 ou 30 anos, fazerem modificações, fazerem migrações. E o que é um semi-sedentário ou um seminômade? Geralmente é aquele que vive da caça e da coleta, o exemplo fica por conta dos índios norte-americanos. Geralmente vivem em aldeias, ou seja, eram núcleos familiares, não chega nem aos pés de uma urbanização, e de forma bem categórica, eles fazem migrações. Só que as migrações, elas podem ser tanto temporárias, como também podem ser esporádicas. Entenderam? Então, reparem, olhar para esse mundão de tribos e civilizações que nós tivemos aqui, tchutchucos, é olhar para uma variedade muito grande de povos. Então, é muito louco você chamá-los de indígenas ou de pré-colombianos, porque, no fundo, você está desmerecendo a cultura deles. Tá legal? Mas uma facilidade é tentar classificá-los de acordo com o costume. Ou eles são sedentários, no caso, os 3 povos que vocês mais curtem, maias, incas e astecas, ou eles são semi-sedentários, seminômades, é o restante dos povos. Tudo bem? E que é uma parte muito louca? Galera, isso aqui gerou 2.000 tipos diferentes de línguas. Legal, né? E, ao mesmo tempo, segundo dados de pesquisadores até hoje, cerca de 50 milhões de habitantes aqui na América. Então, a gente tem que falar de uma América bem povoada, uma América bem recheada, e uma América muito bonita, pessoal, com variedade de povos que aqui estavam antes da chegada dos europeus. Tudo bem? Todo mundo apresentado? O Adriano, com certeza, trabalhou os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, né? E aí a gente pode fazer o complemento. Bacana? Vamos começar, então, com o pé direito? Galera, como o Adriano trabalhou as civilizações brasileiras, ou pré-cabralinas, ou indígenas, como queiram, eu vou trabalhar dentro das civilizações pré-colombianas o que a gente chama de feijão com arroz. Os 3 porquinhos, os maias, os incas e os astecas. Por quê? Porque esses povos, eles tiveram um nível de desenvolvimento muito maior do que os demais que a gente estuda. E o detalhe mais interessante, eles eram chamados genericamente pelos europeus de teocracias de regadio. Quer ver agora eu fazendo a ligação com Egito e Mesopotâmia? Então vamos lá. Galera, teocracia. Alguém me lembra o que é uma teocracia? O governo onde o principal representante ele ou é Deus ou ele é representante de um Deus. Perfeito, Ita, lacrou. 10 para você, exatamente. Teocracias ou teocracia é quando você tem um governo associado à religião. E o maior exemplo disso, tchutchuco, sem titubear, é o faraó egípcio. Ele é um deus encarnado. Lembraram? Aí vem a segunda pergunta para vocês. E o que seria regadio, pessoal? O que a gente pode associar? Regadio. Vamos tentar, então? De volta do rio?
Opa, galera, as civilizações que ou vivem em torno de rios ou dependem da água. E, portanto, adivinha qual é a principal atividade econômica deles? É a agricultura. Molecada, e os europeus não estavam errados, porque todas essas civilizações, elas tinham esse costume parecido, o costume de ter um deus comandando, na figura de um imperador lógico, e utilizar a agricultura como sustento econômico. Que é uma coisa interessante, todos eles tinham esse costume, e todos eles, de certa maneira, eram muito agressivos. Até porque, como vocês estudam lá na Mesopotâmia, principalmente, a necessidade de uma civilização, qual é? É água, é território fértil. Então, não à toa, eles se desenvolveram em cima do belicismo, eles se desenvolveram em torno da guerra. Tá bom? Então, vamos passar uma rapidez aqui, vamos entender a localização de cada povo, e eu já vou começar com os maias. Vamos lá? Tchutchukos, maias, coloquem que a localização desses tchutchukos é a região hoje chamada de América Central, uma península chamada Península de Yucatán, onde fica mais ou menos o território da Guatemala. Bacana? Astecas, circula aí. Os astecas habitaram, pessoal, o que hoje é o México, tá? Portanto, é o que a gente chama também de América do Norte. E o interessante é que os maias e os astecas moravam em territórios muito próximos. Vocês vão ter a impressão de estudar um e, ao mesmo tempo, o outro, porque eles eram muito similares, eles eram muito parecidos. Tudo bem? E a última civilização que a gente estuda, o último porquinho, o último do feijão com arroz, é a civilização Inca. E os Incas habitavam o que hoje é a Cordilheira dos Andes, aquela região do Peru, do Equador, do Chile, principalmente. E o mais interessante, dos três, foi o mais agrário, foi o que mais utilizou a agricultura para a sobrevivência. Entenderam? Então, essas três civilizações são chamadas teocracias de regadio. Essas três são chamadas pré-colombianas, assim como os demais que existiam aqui. Mas são as três que mais evoluíram, porque todas elas entravam naquela classificação que é chamado de semi-sedentário, de sedentário, aqueles que se urbanizaram, aqueles que se fixaram, tá bom? Então vamos olhar para os maias, vai lá para a política. Galera, os maias, eles se organizavam numa política chamada de cidades-estado. Adivinha onde é que vocês viram esse termo cidades-estado, pessoal? Ou cidades-estados? Vocês viram em 3 ocasiões, em 3 civilizações. Quem arrisca dizer quais são? A famosa Grécia, né? A Grécia, popular, maravilhosa. Me cita mais uma. Se eu não me engano, povos bárbaros para os gregos. Não, mas vamos Não? voltar lá na Antiguidade, Ita. Vai lá para a Antiguidade Oriental do Adriano. Mesopotâmicos, lembraram? E os fenícios, pessoal. As 3 civilizações eram civilizações que se organizavam dessa maneira. Aí a gente tem que traduzir. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente em relação à outra e geralmente era rival. Porque o que havia de rivalidade, aqui no caso dos maias, era disputa por terra fértil, era disputa por uma localidade que fosse importante para a economia. Beleza? Caiam de costas. Os maias, pessoal, vou colocar aqui no mapa para vocês, eles tinham inúmeras cidades-estados. Estão vendo a quantidade, cada qual marcada por um losangulozinho? Eles tinham Maiapã, Chichén Itzá, Utum, Tulum, Jaima, Tikal, Pelenque, Pedras Negras, Comacoco. Galera, era um monte. E é interessante porque esse monte de cidades-estados demonstrava que nesse território, que é a península de Yucatán, no que hoje é o território da América Central, havia uma grande rivalidade, uma disputa entre essas cidades-estados pelos territórios férteis. Tá legal? Volta para a política. Olha que moleza. Opa! Olha que moleza. Galera, eles também tinham uma coisa interessante na política, que era a organização da teocracia de forma imperial. Então, quem comandava cada cidade-estado era o imperador. Só que detalhe, lembrando que é uma teocracia, né? O imperador, ele era um ser divino. Ele era chamado, para vocês terem uma ideia, de Alak Vinik. E o que é Alak Vinik? Numa tradução literal, significa homem real. Quer dizer, então, que os demais eram virtuais? Não. Homem real, pessoal, é o homem divino. Então, daí o nome Alak Vinik. Uma coisa interessante, ele comandava, a família dele representava o plano celestial,
representava o que nós chamamos de paraíso dos deuses, e quando ele morria, adivinha, regra, quem é que tinha que assumir? Era o filho. O filho tinha que assumir a condição do pai, porque tal qual o pai, ele era um homem real, ele era um ser divinificado. Ok? Vamos para a economia? Dá uma olhada na economia dos caras. É agrária. Opa, tem tudo a ver com regadio, né? Só que eu desafio vocês a me indicarem pelo menos 2 produtos que eles tanto plantavam, que tinha a ver com a agricultura deles. E é típico da cultura até hoje dessa região. Arrisca aí. Vai lá, pessoal, típico, vai lá, pensa, América Central, tem um costume mexicano, que aqui é muito famoso, taco. Massa de taco é feito com o quê, molecada? É feita com milho, cara. O milho era o produto essencial. Eles tinham que plantar, porque era a agricultura que sustentava a civilização. Agora, pensa no outro. Muito importante, e era chamado pelos astecas, não pelos maias, mas os maias tinham outro nome, de xocoatl. Xocoatl. Olha o nome, xocoatl. Que produto gera o chocolate? Tirando leite e açúcar, que é muito bom. Cacau, molecada. Eles plantavam muitos cacais. Cacau demais. Então, a base agrária deles era uma base para demonstrar o quanto a civilização era arraigada, era pega nessa questão de sobrevivência pela agricultura. E o milho e o cacau eram os 2 produtos mais plantados. Tá joia? E aí vem o detalhe. Galera, todas as terras, tendo em vista que os maias eram teocráticos, pertenciam ao Estado. Então, as terras eram estatais. As terras pertenciam ao Deus que comandava a civilização. Portanto, eles não tinham propriedade privada. Entenderam? Avança na economia. Pessoal, alguém tem que trabalhar. Alguém naquela época trabalhava, e geralmente quem era utilizado no trabalho? Tendo em vista que eles eram a maioria da população. Eram camponeses. Então, aqui tinha a utilização da servidão coletiva. Olha que doideira, como vocês vão lembrar das aulas do Adriano em relação a Egito e Mesopotâmia. O camponês trabalha, mas ele trabalha para quê, pessoal? Por que ele é obrigado a trabalhar? Porque ele não tem terra. Então, ele tem que trabalhar para continuar morando nas terras do rei, nas terras do imperador. E, da mesma forma, ele era obrigado a pagar impostos. Então, a vida de um camponês era muito similar à vida de um camponês egípcio, por exemplo. Era trabalhar para produzir, ou seja, no campo, e trabalhar também para ter algo para pagar impostos. Afinal de contas, eles não tinham terra. Eles moravam na terra que pertencia ao Estado. Ok? E para finalizar, eu acho lindo isso, para mostrar que era uma civilização avançada. Eles tiveram comércio. E o detalhe interessante é que o comércio maia era um comércio conhecido em todo o território da América Central e parte da América do Norte. Tchutchucos, era um comércio tão bom, era um comércio tão operoso, que eles tiveram que desenvolver moeda. E a moeda que eles desenvolveram era ou a semente de cacau, olha que loucura, ou um sinete de cobre, era uma chapazinha de cobre. Mas aí vai a nota de rodapé. Não conheciam a metalurgia, tá? Eles não faziam ideia do que era metalurgia. Então, o cobre que eles utilizavam era um princípio de metalurgia, era uma coisa meio amassadinha, era o que eles desenvolviam, tendo em vista o grau de evolução cultural deles, tá bom? Galera, e era um comércio que fazia de tudo. Ele negociava escravos, sim, os maias tiveram escravos. Eles negociavam uma pedra chamada lápis-lazuli. O lápis-lazuli é uma pedra esverdeada que era usada em decoração. Eles negociavam trigo, sim, eles tinham uma forma de trigo nessa época, milho, e mais tarde a gente vai perceber uma variedade enorme de milho, pessoal. Só os maias conheciam pelo menos 40 tipos diferentes de milho. Então era uma civilização comercial, era uma civilização que teve que desenvolver, inclusive, a moeda para isso. Bacana? Vamos lá para a sociedade. Olha que moleza. A sociedade maia é idêntica a qualquer sociedade que eu for trabalhar com vocês. É estamental. Alguém lembra o que é uma sociedade estamental, tchutchucos? Pelo amor de God. É uma sociedade... Nasce de tal jeito, morre daquele jeito. Perfeito. É uma sociedade baseada no nascimento. E ela não tem mobilidade. O interessante é que a sociedade deles, pessoal, era uma sociedade bem simples até. Olha só isso aqui.
Era uma sociedade em que você tinha, no topo, a família real, e a família real quem é? É a família do rei, é a família do imperador, uma classe média, e eu coloquei entre aspas para vocês não confundirem com classe média aqui no Brasil e no mundo, mas é uma classe intermediária, é uma classe composta no topo pelos sacerdotes, no meio pelos guerreiros, que eram muito importantes para a civilização, logo em seguida os funcionários, como por exemplo os escritas e escribas, como queiram, e por último os artesãos. Galera, só que na base, e é o mais importante para vocês guardarem, a gente tem o grosso da população, aqueles que representavam certamente mais de 60% eram os camponeses. Esses caras eram servos. Esses caras eram aqueles que tinham que trabalhar, que tinham que pagar impostos. Então a sociedade deles é uma sociedade baseada na servidão. Não tem como errar. Mas reparem, ela é estamental e é muito simples. 3 camadas. A camada real, a camada média e a camada dos camponeses. Tudo bem? Então, para a gente terminar, na aula que vem a gente vai terminar de fato, tá? O último ponto que eu vou trazer para vocês dos maias, que é o que eu gosto de passar, é a religião. Galera, os maias, religiosamente falando, não é diferente de qualquer povo que a gente for estudar, era politeísta. Acreditava em deuses que tinham relação com a natureza. Então, tinha o deus da noite, deus do dia, deus da agricultura. E de todos eles, o mais querido era chamado Kukulkan, que numa tradução literal significa homem branco ou serpente branca. Boa, boa? Os maias praticavam rituais sangrentos, ou seja, eu vou tentar mostrar na próxima aula. Eles tinham um ritual mostrado naquele filme Apocalipto de rasgar o peito do inimigo vencido, do prisioneiro, ou de alguém escolhido na camada camponesa, retirar o coração da pessoa, ela estava viva, depois não mais, e queimar o pobre coração numa fogueira. Galera, esse ritual que eu citei para vocês era um dos tipos que eles tinham para homenagear os deuses, tá? Eles acreditavam piamente que os deuses só eram saciados com sangue. Bacana? E para terminar, eles tinham orientação por calendário. E grande parte do calendário que eles tinham, tchutchucos, era um calendário que muita gente teve medo recentemente, achando que falava do fim do mundo. E não era. Ele só era renovável, tá? Era um calendário, para vocês terem uma ideia, olha que loucura, que tinha 365 dias, olha que loucura, era solar e era dividido em 18 meses. Tamanha a capacidade que esses caras tinham de compreender a astronomia. Então, o calendário deles era um calendário que se renovava. De 50 em 50 anos, eles faziam uma modificação, não na quantidade de dias ou na quantidade de meses, tá? Mas na maneira como eles interpretavam. Então, nisso, muita gente começou a achar que eles falavam do fim do mundo. Mas não, não é um calendário falando disso. Boa, boa? Galera, não tem problema não que a internet está caindo. Só pede para alguém colocar o nome. Tio Costa, tá aí, conteúdo dado. Muito obrigado pela paciência. E amanhã eu vou terminar Maias e partir para Incas, tá? Compareçam, porque eu vou tentar passar o filme para vocês falando do ritual sanguinolento dos Maias. Joia? Vai passar filme então? Oi? Aí sim. Vai passar filme então, né? Opa, não todo ele, mas vou passar um bom pedaço. Joia? Beleza. Galera, tá aí, Joia. tarefa para vocês. Beijos para vocês, boa semana. Cara, Cucuclã, né? Não é Ku Klux Klan, pelo amor de Deus, é Ku Pois Klux é, Klan. né? Pois é. Olha, vidas negras importam, hein, Ita? Sempre, sempre. Sim. Galera, beijão. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, fiquem bem. Tchau, professor. Fica bem Tchau, também. tchau. Abraço. Grande abraço, gente. Ó, não esquece os nomes aí no chat, hein? Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, Gu. Falou, grande abraço. Ô, gripe boa.